A paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez estamos aqui novamente retornando aí as nossas gravações, os nossos vídeos para nós aí, né, deixarmos algumas orientações, algum apoio aí para os nossos professores que nos acompanham no YouTube e que assistem aos nossos vídeos. Sejam bem-vindos novamente ao segundo semestre aí do Instituto Bíblico Único Caminho. Retornamos aí com o módulo 2, né? O livro 2, módulo 2, que é Descobrindo o Pentateuco. Então o livro está maravilhoso, né, Gilmar? Bem bacana. E nós vamos seguir aí aquela metodologia do Gilmar, né? Falar um pouquinho aí sobre a lição e logo após eu estarei falando um pouco sobre a metodologia aí da primeira aula do e-book, que é a história do Pentateuco, lição 1. Paz do Senhor para todos, chega de férias, né? Chega de descansar bastante. Agora, mãos à obra de novo, né? Vamos começar de novo, vamos dar aula, vamos misturar com a meninada de novo, né? Nós temos a lição desse segundo módulo agora que vai falar sobre o Pentateuco, né? É interessante nós focar no que esse livro, o que esse conjunto de livros, né, representa para nós como cristãos e também a importância dele até para o mundo, né? O Pentateuco vai trazer aí a história, os assuntos relatados em 5 livros, tá? É importante focar e ensinar os meninos que essa palavra penta, ela vem de 5, significa 5 e teuco de livro, né? Então, quando nós falamos Pentateuco, é o mesmo que 5 livros. É tido como Torá, é a lei, e os judeus usam esses 5 livros como lei, como manual, uma regra, um procedimento de vida. Para eles é uma vara de correção, se baseiam na sua doutrina, na sua conduta moral, a sua religião, sacrifício, tudo nesses 5 livros. Pentateuco. A tradição diz que é Moisés que escreveu esses 5 livros. Moisés, durante a peregrinação, ele escreve esses 5 livros. São compostos são Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio. Esses 5 livros formando aí o Pentateuco. No livro de Gênesis, nós temos aí a formação, o princípio de tudo que foi feito. Quando você vem para o livro de Gênesis, que sai da história da criação dos animais, de terra e sol, até o 6º dia, que Deus cria todas as coisas, ao longo do Gênesis nós vamos ver o princípio. Nós vamos ver o princípio da raça humana, a dispersão da raça humana, né? Aí é o princípio dessa diversidade de língua, o princípio patriarcal, o princípio da formação da nação de Israel, o princípio de Israel na sua trajetória. Então nós temos tudo isso aí no livro de Gênesis, tá? Quando você vai para o livro de Levítico, tem o livro de Êxodo, nós vamos ver a libertação do povo do Egito, a nação já formada, a nação já, segundo os historiadores aí, entraram no Egito 75 pessoas, saíram quase 3 milhões de pessoas. E no livro de Êxodo, Deus vai operar grandes sinais, maravilhas, mostrando ao povo a sua mão forte, o seu poder, o quanto ele ama Israel. A mão forte, a promessa que ele fez a Abraão se cumprindo. Isso está no livro de Êxodo. No livro de Levítico, nós temos aí a formação do culto, a adoração ao Senhor, sacrifício, o formato do culto, o formato da adoração, isso tudo traçado no livro de Levítico. A conduta, o processo das festas, como que ia ser feitas as ofertas, nós temos isso no livro de Levítico. No livro de Números, nós temos o censo. O livro leva essa contagem porque Israel foi contado 2 vezes, uma vez na saída e uma no final. Isso leva esse nome por ser um livro que traz o censo, a contagem de Israel. Quando Israel saiu do Egito, na época que ele saiu do Egito, foi contado 620 mil homens que levantavam a espada para a guerra. Esses homens eram de 20 a 50 anos.
620 mil homens tinha Israel nesse período. Depois nós temos o livro de Deuteronômio, que é um livro, trata-se da repetição da lei. O nome Deuteronômio já traz, significa repetição, é o último. Lá tem as promessas de Deus, tão boa quanto as ruins, né, que foram prometidas a Israel, né? Se tão somente Israel entrasse em Canaã e obedecesse o Senhor, você vai ver em Levítico 25 e 26, tanta bênção, tanta coisa boa que Israel ia ser nesse planeta Terra, se tão somente entrasse em Canaã e obedecesse a Deus. Mas se não obedecesse, também teriam as consequências desses acontecimentos. Um número que nós temos aqui interessante, irmãos, observar aqui, isso é para memorizar, para quem gosta de números, né? Os livros Pentateuco contém aí os seguintes, o Pentateuco contém os seguintes números, né? Gênesis 50 capítulos, 1533 versículos, Êxodo 40 capítulos, 1213 versículos. O livro de Números tem 36 capítulos, 1288 versículos. O livro de Deuteronômio tem 34 capítulos e 959 versículos. Então nós temos um total todo aí completo no Pentateuco, contendo 187 capítulos, 5.853 versículos. 52 versículos. 5.852 versículos. O total todo, somando aí dos 5 livros do Pentateuco. Isso é para memorizar, passar para as crianças, para eles gostam de número, né? E durante o estudo do Pentateuco, durante o estudo desses 5 livros aí, nós tentar passar para as crianças e aprender, ensinar as crianças aquilo que está relatado nesses 5 livros, tá? A fundação do reino de Deus, a criação do mundo, né, da humanidade, do povo, a origem e queda do homem, o dilúvio, a torre de Babel, os patriarcas, a escravidão e a saída do povo de Israel do Egito, as 10 pragas, lei dada por Deus a Moisés, a formação de Israel como nação, a peregrinação de Israel no deserto, o homem e mulheres importantes, né? Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Abraão, Isaac, Esaú, Jacó, Faraó, Moisés, todos são pessoas importantes que o livro traz. Caleb, Sara, Agar, Raquel, Joquebede, Miriam, todos esses nomes são importantíssimos e a gente vê muitos hinos, muita melodia, muita pregação sobre eles, e eles estão aqui no Pentateuco, tá? Em Gênesis nós conhecemos como tudo começou. Em Êxodo encontramos o poder de Deus. Levítico vemos como a origem do culto. Em Números temos o censo. Em Deuteronômio nós temos aí o tratado que o Senhor fez com o povo, a promessa se o povo cumprisse, e uma nova geração. Então é rico demais o Pentateuco, tá, irmão? 5 livros que nos ensinam também sobre Deus, porque lá nós sabemos o poder de Deus, a tolerância dele com o pecado, como que ele não tolera o pecado, como que ele teve paciência, né, até que chegasse Cristo. Então todas as informações que a gente tem a respeito da formação do mundo, criação, do caráter de Deus, da índole, dos atributos de Deus, estão lá no Pentateuco, que é os 5 livros escritos por Moisés. Ok, nós vamos passar agora para nossas orientações em relação à metodologia da primeira lição. E a gente começa aí chamando a atenção para o versículo-chave desta lição. Nesse semestre a gente vai focar bastante nessa memorização, que a gente percebeu no primeiro semestre que teve algumas falhas nesse trabalho da memorização dos versículos. Então a gente está pensando em montar uma gincana mesmo, né, da memorização dos versículos, para no finalzinho, no dia da formatura, eles estarem apresentando esses versículos memorizados. Então seria aí uma metodologia de nós fazermos as crianças e adolescentes memorizar o versículo da história do Pentateuco, que é a lição 1, e assim sucessivamente. Então seriam 12 versículos chaves
porque cada nível ficará responsável de memorizar e aí sim eles terão aí uma recompensa no finalzinho do módulo, na formatura. Essa é uma ideia que a gente está tendo nesse semestre. Se vocês quiserem adotar, fiquem à vontade. Então, o versículo 1, né, o versículo-chave da lição 1, ele vem falando, né, cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu estou dando e assim vocês viverão muitos anos. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 2, parte B do versículo. Então, para memorizar, eu, né, fiquei com a responsabilidade de memorização do nível 3, então eu fiz aqui algumas tiras, né, algumas tiras dos versículos separados, né, peguei o versículo, separei, dividi ele em pequenas palavras, pequenas frases, e aí eu vou colar debaixo da cadeira deles, né, e depois vou pedir para eles olharem debaixo da cadeira, vou pedir para eles virem à frente e organizar o versículo de acordo com o que está escrito na lição. Aí, se eles acertarem na organização, aí eu já dou um brinde, vou dar um bombom, né, uma bala, vocês veem o que vocês podem dar. Isso é simplesmente para estimulá-los a memorizar os versículos. Aí, eles colocando em ordem, eles já vão ganhar uma bala. Então, esses meninos que irão ler, que irão colocar em ordem, sem ler na lição, também não pode ter ajuda, eles já irão ganhar uma bala ou um bombom. Depois eu vou pedir para eles falarem sem ler. Então, aquele que memorizou, né, que trouxe o versículo memorizado, ele já vai ganhar uma outra recompensa. Então, o livro, o módulo, já vem nos ensinando isso. Então, professor, você que está me ouvindo, façam esse trabalho com eles. Se vocês não quiserem fazer ficha, fazem uma outra maneira com eles e dá alguma coisa de recompensa para eles, para estimular eles memorizarem os versículos. E teremos também a gincana. Então, o primeiro momento dessa lição, né, a gente traz aí a acolhida, que deve ser uma acolhida maravilhosa, né, a acolhida assim de recepção bem, de trazer para eles aquela felicidade que nós estamos deles voltarem, deles terem um retorno aí, né, ao segundo módulo, o segundo semestre, abraçá-los, cumprimentar, pode bater mão, pode fazer a dancinha, pode abraçar, o jeito que vocês quiserem, irmãos. Faz, mas o importante é que essa acolhida seja aquela acolhida bem gostosa, sabe? Eles sentirem assim, nossa, como eu estou sendo amado neste book. Essa é a ideia da acolhida, tá, irmãos? E aí, nós temos a acolhida, nós temos o devocional, que é a questão dos hinos, dos cânticos, né, da oração e da oferta. Então, vou estimular os alunos a trazer a ofertinha, né, que é uma maneira de cultuar a Deus, louvar ao Senhor. Eu peço os professores aí para ir pensando aí no hino que será na formatura. Com esse hino a gente já passa toda terça-feira já para adiantar o hino que vai ser cantado na formatura. E a oração, que eu estou pedindo aí os professores para fazer o tapetinho de oração, o cantinho de oração, monte o caderno de oração, veja qual aluno que quer oração, põe lá o bilhetinho de oração, coloca na caixinha se não tiver o caderninho. Então, momento da oração, um dos cuidadores, um dos professores, um dos apoiadores, vai ficar responsável só desse primeiro momento aí, ó, da acolhida, do devocional, da oração, do cântico da oferta. Beleza, gente? Então, fizemos o primeiro momento, nós passamos então para o segundo momento, que é a memorização do versículo, e que eu já falei no início, já iniciei aí a metodologia da aula com a memorização do versículo, porque é importante essa memorização do versículo. Não só memorizar, pessoal, irmãos, mas também compreender o que eles estão memorizando, não é simplesmente decorar. A gente quer que ele compreende. Pode até fazer gente, o que vocês acham que esse versículo fala? Aquele aluno que responder direitinho, que entendeu direitinho falar, pode também receber um brinde. E assim vocês estão aí estimulando-os a estudar mais a palavra de Deus, que é o nosso objetivo. E um dos objetivos desta lição, gente, é provocar mesmo a reflexão da criança e do adolescente para conhecer o Pentateuco. O Gilmar já trouxe o que é o Pentateuco. Então, as nossas crianças têm que ter curiosidade, eles têm que querer, eles têm que ter desejo de saber o que é esse Pentateuco, o que são esses 5 do livro da vida, o que eles trazem para nós. Então, essa é a nossa ideia de passar para eles essa vontade, esse desejo de aprender sobre o Pentateuco. E a gente conta com você. E aí, nós passamos, então, para o terceiro momento, que é a Bíblia em Foco, que aí a gente não pode esquecer que o nível 1 e o nível 2 tem que estar à altura das crianças, os olhos, tá, gente? Nada de ficar olhando a criança de cima para baixo, vocês vão montar, fazer a rodinha, né? Sentar de acordo, principalmente o nível 1, senta ali na rodinha com eles e fazem ali a Bíblia em Foco, que é a contação da história, né?
para o nível 1 e nível 2, a Bíblia em Foco será a história de Moisés. Olha que bacana. Simples, né? Simples, fácil. Vocês podem trazer bastante recurso. A escritora trouxe para nós aqui para vocês trazerem uma Bíblia maquete. Ela pediu para vocês trazerem também um cesto, uma caixa de papelão, um lençol, um boneco e TNT azul, para vocês contarem a história de Moisés, né? Forrar como se fosse água, Forrar, né? Colocar o cestinho lá, pode até balançar um pouquinho assim as ondas, pode ensinar alguém sendo a Miriam, alguém sendo a filha de Faraó. Faça uma coisa bem feita para que as nossas crianças do nível 1 e 2, que ainda não, muitos não sabem ler, principalmente o nível 1 não sabem ler, conta essa história bem devagar, não precisa ficar com pressa, põe o boneco. E aí, a escritura traz até aqui, né, no finalzinho aqui, ó, na hora da novidade, ela pede para vocês trazerem um bichinho de pelúcia, colocar no cesto, né, colocar suspensa aí, não deixa eles verem, aí pede eles para pegar depois o boneco, ou, né, o bichinho de pelúcia no colo e cuidar dele como se fosse Moisés. Como se fosse a mãe de Moisés cuidando, como se fosse a filha de Faraó, depois que pegou também cuidou. Então, fazer esse trabalho com eles, tanto na Bíblia em Foco, como também na hora da novidade. Eles pedem para vocês fazerem isso. Trazer eles para dentro da história. Isso. Tenta fazer eles mergulhar na história, deslocar eles lá para o Egito, lá para o Mar Vermelho, lá para a filha de Faraó, para a beira do rio, relaxando, para eles entrar dentro da história e viver o momento. Isso é importante demais para eles. E mostrar para eles, gente, como que Deus cuida. Quando a escritora pede para vocês pegar, né, o ursinho lá no cestinho, vocês podem mostrar para eles assim, ó, a mamãe cuida de vocês. Aqui tem até uma frase, né? A mamãe cuida, dá o nome da criança, Isaac. Mãe cuida de Isaac. E Deus também cuida de Isaac. Então não é só a mamãe e o papai que cuida de Isaac. Deixa o ursinho na mão deles. Mas papai do céu também cuida de Isaac. E a escritora pede para vocês passarem esse ursinho, né, ou esse boneco na mão de todos os alunos e falar esta frase com eles. Então eu acredito sim que vai ser uma bênção essa aula, tá? Nível 1 e nível 2, e também o nível 3 e o nível 4. E o sexto momento nós temos aí, né, a hora da bênção e o exercício que será feito no quarto momento, que eu misturei aqui, mas vocês já sabem, nós já estamos no segundo módulo, vocês sabem, tem que ser feito o exercício com eles. As crianças que não sabem ler já vai memorizar aí na história, na Bíblia em Foco, e depois vocês vão fazer os exercícios com eles aí. O nível 3 e 4, a gente já tem, né, uma diferenciação aí na metodologia, porém, né, a memorização do versículo a gente vai fazer aquilo que eu falei no início, a questão das fichas direitinho, e a Bíblia em Foco aqui vem falando sobre o Pentateuco em si. Então, o professor tem que tomar cuidado aí, trazer uma metodologia bem bacana, gente. A escritora fala para você trazer cinco fichas de EVA. Nós vamos levar de madeira, que a gente tem escrito de madeira. Os 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Trazer as fichas, apresentar para os alunos o Pentateuco, trazer gravuras que representam as histórias que estão escritas em Pentateuco, que são várias histórias, né, Gilmar? Uhum. Cita algumas aí para nós. José do Egito, José do Egito tem o sacrifício de Isaac, Adão, né? e Eva. Adão e Eva, do sacrifício de Isaac. Torre de Babel. Torre de Babel, todas essas coisas, travessia do Mar Vermelho. Isso. Tudo está dentro do Pentateuco. Tudo está dentro do Pentateuco. Então, gente, vocês podem trazer gravuras dessas histórias, mostrar para eles as gravuras e onde está escrito dentro do Pentateuco. Então, isso aí é uma metodologia para o nível 3 e 4, dentro da Bíblia em Foco. Já no praticando a Bíblia, aí vocês têm os exercícios, né? Logo após vocês fazerem a Bíblia em Foco, você já passa para o exercício com eles. Se vocês quiserem ler a lição com eles, vocês podem ler. E logo após faz exercício, que nós temos aí uns minutinhos para fazer. E o quinto momento, a hora da novidade, para o nível 3 e 4, nós temos aí, né, para vocês escreverem aí as referências bíblicas em papéis, em tira, colocar eles em caixinha, pode ser usada aí a caixinha da oferta, uma caixinha que vocês já usam, e cada grupo aí pode dividir em grupo, né, as salas vocês podem dividir em grupo, e aí vocês vão dividir em grupo, vamos colocar grupo de meninos, grupo de meninas, que eles gostam de competição, adolescente, pré-adolescente, amam competição. Coloca um grupo de meninas e um grupo de meninos, pede para tirar a fichinha da referência, e aí no tempo determinado, eles vão encontrar ali
na Bíblia. Cada grupo deverá pegar a referência bíblica e no tempo determinado encontrá-la e ler. Então eles vão pegar ali uma referência bíblica. Ele vai ter que abrir a Bíblia. Isso aí é para quê? Para o aluno ir já familiarizando com a Bíblia, né, Gilmar? Ele vai abrir, saber onde está escrito, localizar o livro. Porque se a gente for olhar na igreja, gente, tem adultos que pegam a Bíblia, né? Não acha o livro. Folheia, não acha o livro. Então, nós estamos ensinando-os aí a folhear, a achar o livro da Bíblia e ler. Então, eles vão pegar uma referência e vai procurar na Bíblia essa referência e ler em voz alta. Você pode também premiá-lo, pode levar uma balinha, um pirulito. Eu acho bacana essa questão de premiar os alunos, que eles ficam mais, né? Eles gostam de ganhar alguma coisa. E aí, gente, finalizando aí a hora da novidade, vai a hora da bênção, que é o sexto momento, né? Onde você vai falar para eles como foi bacana a aula, estimulá-los a voltar, pode falar o próximo assunto para eles, que vai ser muito bacana. Fala, estimule esses alunos a retornarem na próxima aula, tá, gente? Aqui está sendo uma bênção, né, Gilmar? Está tendo poucas faltas, graças a Deus as salas estão lotadas, estamos aumentando as salas e Deus está abençoando grandemente aqui nós. E eu espero assim que vocês também estão sendo aí abençoados, que eu tenho certeza que Deus também está com vocês aí. O mesmo Deus que nós servimos, vocês também servem, então eu acredito que Deus tenha abençoado o seu trabalho aí. Tá bom, irmãos? Lembrando que esse módulo agora, esse segundo módulo agora, ele é rico de visual, tá? Riquíssimo. Dos 5 livros do Pentateuco, o que tem de figura, de acontecimentos para você levar para a sala e abrir a mente deles, introduzir, mas é muita coisa que tem de Gênesis até Deuteronômio. É muita coisa, muita gravura, muito visual. É rico demais esse conteúdo para a gente fazer isso. E quem quiser aí fazer, né, o tabernáculo, gente, nós estamos querendo fazer um tabernáculo bem grande para eles poderem entrar, sabe? Para ter aquela sensação de ver o tabernáculo, de ver como funciona, né? A oferta, o Santo lugar dos Santos, santíssimo, né? Lugar santo do santo. Então vai ser uma experiência muito grande. É muito bom essas coisas. E é isso, irmãos. Espero que a gente tenha contribuído aí com algum aprendizado para vocês. E a gente espera que vocês estudem a lição, vão aí com bastante vontade, bastante desejo, sabendo que você não vai receber nada de nós, mas o nosso Pai Celestial está contemplando aí o que você está fazendo para a obra dele. Um grande abraço, a paz do Senhor para todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Paz do Senhor, fique com Deus.